doutor Edgar. Isso ainda pode ser guardado prioridade competente judicial do município. Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma edição do nosso Poder em Pauta, né? As eleições começam a ganhar fôlego e o programa aqui começa também a ficar cada dia mais forte, mais quente, e temos muitos debates bons para a gente tá travando aqui com nossos convidados, né? O Doc Júnior, como sempre, está aqui comigo toda semana. Essa semana é a vez de Arnaldo Filho, que vai aqui também lá de Araguaína debater com a gente, e o Zacarias volta na semana que vem, né? Pessoal, então é o seguinte. Vamos direto, então, ao que interessa. Vamos começar falando de Araguaína. Vou passar a palavra lá para o nosso amigo Arnaldo, para o Arnaldo dar uma geral. A informação que chega cada vez mais forte, uma sinalização cada vez mais evidente de que o pré-candidato, que o nome escolhido pelo Dimas pode ser realmente o vereador Marcos Marcelo. Arnaldo, isso faz algum sentido? Como que você vê essa questão? Boa tarde, Kleber, Doc e todos os tocantinenses antenados aí no Poder em Pauta. De fato, tem sentido, sim. Há uma pressão, digamos assim, de alguns líderes, há muito diálogo em relação a isso. Claro que, inclusive, essa semana a gente abordou no AF Notícias a questão da ciumeira, do clima tenso dentro do grupo político de Ronaldo Dimas. Isso é natural. E cada dia mais esse clima fica ainda mais tenso enquanto o Dimas não decide realmente quem é o seu candidato. É uma situação que gera desgastes, inevitavelmente está gerando muito desgastes, porque em todo grupo político há alguém que tem mais espaço, há um mais preferido, outro preterido, e isso digamos assim, é quase normal no meio político. Então, essa situação ela já está gerando desconforto no grupo de Ronaldo Dimas. Hoje a gente vê, por ordem de afinidade, por ordem de aproximação, eu poderia elencar aqui em ordem de aproximação hoje, Wagner, mais próximo do prefeito, aí depois de Wagner vem Marcos Marcelo, depois Helenil, depois Gipão. Então, eu poderia colocar nessa ordem aqui, Kleber, que não uma ordem por acaso, mas uma ordem de quem está mais próximo de Ronaldo Dimas, na minha visão. E hoje Ronaldo tem feito muitas sondagens, pesquisas, de fato, mostra o crescimento do Marcos Marcelo, mostra que hoje ele está muito bem posicionado nas pesquisas, assim como tem candidatos na oposição a Dimas que estão também muito bem posicionados nas pesquisas. Então, Dimas ainda mantém aquele discurso de que não há definição. Na verdade, ele mantém esse discurso, diz que não tem nada definido. Só que a gente sabe que, pelo que eu observo, está afunilando aí para ser, no grupo do Dimas, o Wagner ou Marcos Marcelo. Isso é o que todo mundo está comentando, é o que a gente já está observando aí. A maior dificuldade hoje do Helenil é o fato de estar no MDB, né? É uma situação que gera uma dificuldade para ele. E hoje, uma dificuldade para o Marcos é o fato que ele está no PL, é o partido dos Vicentini. E Dimas não perdoou ainda aquela situação da eleição suplementar. Ele, como se diz assim, não é nem que ele perdoou, não sei se essa é a palavra correta, mas que ele não consegue esconder, digamos, o distanciamento com o partido desde aquela época. Então, ele não aceita o fato do Marcos, no partido, no PL, continuar lá no partido, porque hoje ele tem o Podemos, então ele está pressionando muito o Marcos para vir para o Podemos. Essa, mais ou menos, é a situação que se desenha. E como eu já comentei antes, caminha para polarização aqui. Aqui, pelo visto, não vai ter terceira via, pode ter um terceiro candidato, mas eu não considero uma terceira via. Terceiro candidato que o PT for apoiar, mas os outros partidos, ninguém ainda se movimentou para lançar um quarto candidato, digamos assim, ou um nome novo que pudesse representar uma terceira via política. Eu conversei com o pessoal do PSB final de semana, e a avaliação que eles fazem é o seguinte: eles dão uma importância muito grande ao papel deles e do PL
caso o Ronaldo escolha o Marcos Marcelo como candidato, né? Eles têm isso. Olha que o Ronaldo está escolhendo o Marcos Marcelo por conta da nossa união, mostramos força, o PL com o PSB. E o PSB está com o seguinte pensamento: não, se o Marcos Marcelo for candidato, a gente apoia ele desde que tenha o vice seja nosso. E eles mesmos reconhecem, inclusive, que não tem nenhum nome de peso no PSB para indicar vice. Inclusive a Venta considera até realmente a possibilidade de filiar o J Patrocínio para ele ser indicado a vice, por exemplo. E o PSB já foi vice do Ronaldo na última com o Fraudinez, depois o Fraudinez saiu e foi para o PSC. Você acha que se escolher o Marcos Marcelo, essa união do PL e do PSB tem alguma influência nessa escolha? Ou você acredita que não, é fruto só realmente da pesquisa e da conjuntura local aí que o Dimas analisou? Eu acho que o posicionamento do PSB e do PL ele não vai ter muita força para definir quem vai ser o candidato do lado do Dimas. Claro que eles podem ser importantes numa eventual composição, mas também vejo uma dificuldade muito grande se eventualmente, digamos assim, o Marcos não fique no PL, digamos. Vamos supor que ele vá para o Podemos. Eu acharia muito difícil a possibilidade do PL indicar um vice. Eu também vejo que poderia até ter essa possibilidade mais do lado do PSB, mas esse ranço do Dimas com o PL, ele está difícil de ser superado. Essa situação, eu vejo que ainda tem muita coisa para acontecer para ele conseguir superar essa situação que gerou lá em 2018. Agora, Doc, você veja, temos uma situação aí, o Arnaldo lembrando ainda dessa história do PL, né? Essa desgaste com o Ronaldo Dimas, só para contextualizar o nosso internauta. O Dimas era do PL, era o pré-candidato a governador, aí na eleição suplementar o Vicentinho colocou o nome dele, gerou aquela insatisfação e acabou com o Dimas ficou chateado e saiu do PL. Agora, se ele não se une ao Vicentinho, que o Vicentinho hoje é uma oposição ao Carlesse, e o Dimas também é uma oposição hoje ao Carlesse, ainda que não seja tão incisivo contra o Vicentinho Júnior, parece que começa a formar vários braços aí também para 2022, você não vê não? Sem dúvida, né? Um abraço a todos os nossos fiéis telespectadores, né? Um prazer de novo estar aqui. Eu vejo também, Kleber, dessa forma, criando vários braços oposicionistas, né? O Laurez, por exemplo, tem se lançado pré-candidato ao governo, né? O Dimas é um pré-candidato, né? E tem vários outros aí. Essa questão do Vicentinho com o Ronaldo Dimas, eu estou com o Arnaldo. Eu acho que não se dissipa assim tão facilmente, não. Eu acho que o Dimas ficou muito chateado na época e ele não vai abrir por agora. Porque, na verdade, quem está com faca e queijo na mão e com mandato e com um monte de coisa para mostrar é o Dimas e não o Vicentinho, né? Então, o Vicentinho Júnior talvez pudesse entrar nesse páreo aí, já causou, inclusive, uma série de transtornos quando anuncia que provavelmente se alie à Amasta, por exemplo. Em Palmas, o Lúcio Campelo, por exemplo, um dos esteios do PL, que era do PR e agora é PL, Lúcio Campelo, por exemplo, vereador de Palmas, sairia imediatamente do partido caso se aliasse à Amasta. Então, tem várias circunstâncias assim que, em razão da eleição suplementar, em razão da eleição ordinária, afasta Vicentinho e seu filho de vários grupos políticos. Eles estão um pouco isolados, podem ter certeza disso. Agora, em relação ao candidato de Araguaína, o Arnaldo tem mais gabarito para falar sobre o tema, mas eu acho que em relação a Dimas não sai muito do Rodrigues e do Marcos Marcelo, não. É um dos dois mesmo e os outros Gipão e outros aí, Elenil, Jorge Federico, esse povo aí
Com o Dimas, não. Só se fizer outro grupo político. Mas ali do Dimas não sai ou esses dois aí, ou o Marcos Marcelo ou o secretário do chefe de gabinete dele. Eu também acho, caminha nesse sentido, e foi até interessante, eu participei na quinta-feira à noite da filiação do Alan, já vamos entrar nesse assunto também, do Alan no Podemos, e o Ronaldo Dimas foi lá e foi dessa vez com o Marcos Marcelo, né? Ele sempre estava vindo aqui com... Isso me chamou a atenção, não sei, Arnaldo, se tem alguma fumacinha aí, mas ele sempre vinha para cá com o Wagner. Dessa vez ele veio com o Marcos Marcelo, anunciou, olha, quero registrar aqui a presença do vereador Marcos Marcelo, que está acompanhando a gente e tal. Então eu senti assim aquele negócio, né? Como política fala por sinais, como nós já falamos aqui, de repente também. O que você acha, Arnaldo? É um sinalzinho aí? Na verdade, inclusive, Kleber, teve alguns fatos, a gente vai casando e analisando alguns momentos. No dia que o senador Eduardo Gomes esteve aqui, fez um encontro com prefeitos, pré-candidatos da região lá na ABB, e aí naquele momento lá o Dimas cumprimentou o Marcos Marcelo, citou ele como pré-candidato a prefeito e tal, destacou essa função, como se destacou essa posição de pré-candidato dele. E aí, lá no fim dos cumprimentos, cumprimentou o Wagner como secretário, não falou que era pré-candidato. Então, para meio entendedor, veio a palavra basta disso aí, né? Mas talvez pode ter sido esquecimento, né? Mas teve esse detalhe, sim. E isso, algumas pessoas ficaram com burburinho ali, comentando, eu fiquei observando, e eu disse, pode ser alguma coisa, como pode não ser, né? Vai saber, mas é cheio de novidades. Então, de fato, tem essa questão aí de achar que algumas pessoas entendem que pode já ser um prenúncio de que vai anunciar Marcos Marcelo, mas eu vejo também o Wagner muito determinado. Ele está muito determinado, buscando líderes, já fazendo algumas reuniões, já andando bastante. Ele não para domingo, dia nenhum. Ele não está parando dia nenhum. Então, você pode ir domingo na feira que ele está andando, percorrendo a cidade. E aí, um detalhe também é que nessa ida do Marcos a Palmas, eu não sei se você ficou sabendo, mas houve uma fake news aí dizendo que o Marcos tinha ido para conversar com o Carles junto com o Jorge Frederico. Essa fake news circulou nos grupos da prefeitura e isso deu um bafafá danado. E aí o Marcos, para desmentir essa fake news, justamente estava no evento com o Ronaldo Dimas, se encontrou com o Ronaldo Dimas na sede do Podemos, teve uma reunião com o Eduardo Gomes e aí acalmou essa coisa, essa fake news. Mas o interessante é que isso virou um burburinho e gente já mandando mensagem dizendo, eu não acredito, Marcos, você vai abandonar o grupo do Ronaldo Dimas. Para você ver o poder que tem uma fake news, né? O cara faz ali um comentário, joga nas redes sociais, pede para alguém espalhar isso aí, o cara espalha e aí vem o outro tentando desmentir. Diz, não, eu não estou em palmas para nada disso, estou em palmas, inclusive, com o prefeito Ronaldo Dimas. Então, foi uma coisa que ocorreu aí essa semana passada agora e movimentou os bastidores políticos aqui. Eu sou testemunha, o Marcos estava lá sim, viu, pessoal? Estava lá com o Dimas, foi apresentado, até foi um sinal muito, muito, muito forte assim para mim, porque ele sempre estava com o Wagner e tal, apesar que o Wagner realmente é muito trabalhador, um cara bem determinado. E, pessoal, já entrando nisso então, já vamos dar essa sequência. O Podemos, então, filiou o Alan, como eu disse, eu estive lá, fiquei bastante surpreso com o discurso do Alan, gente, muito bom o discurso do Alan mesmo, não tem nada de academicista, é um discurso tanto de entonação de voz, como de conteúdo, de linguagem, muito acessível, muita gente bem popular lá, afiliando, por exemplo, um pedreiro lá ligado a ele, que rasgou elogios para ele, que foi procurar o Dr. Alan, achava que o cara ia esnobar ele, o cara abraçou ele atendeu ele, enfim. Então, assim, uma coisa bem popular, como nós dissemos, o Doc falou bem isso, o Alan é um excelente nome, e demonstrou preocupação sobre a popularização, mas eu vi lá que não vai ser difícil popularizar o Alan. Eu acho que a questão do Alan, a pré-candidatura dele, depende muito mais hoje de conseguir consolidar o nome dele, da musculatura, na verdade, que esse é o melhor falando assim, para a candidatura dele. Porque, primeiro, eu acho que ele lança uma pré-candidatura muito em cima da hora, tem muita gente conversando há muito tempo,
Quer dizer, dá tempo, dá, né? Vai depender da habilidade dele de conseguir. O que é isso? É trazer líderes, trazer partidos, agregar, porque só você com o Podemos, você ter garantia de ter o Podemos, não é garantia de que você vai ter uma candidatura competitiva. Doc, como que você vê essa questão, amigo? Ô, Kleber, há 2 semanas atrás, sem ser ontem, no final de semana anterior, eu havia publicado uma entrevista com o Alan no jornal Opção Barra Tocantins. E vi o Alan também muito popular, vi ele conversando língua do povo, falando acerca de tanques redes de peixe, da continuidade daquele projeto que ele interpôs quando ele passou por 1 ano como deputado lá no lugar do Ricardo Aires. Vi, assim, viabilidade de propostas, não são propostas a esmo, são propostas bem coesas, bem fundamentadas, estudadas, factíveis, possíveis de ser colocadas em prática para a cidade crescer e melhorar. O Alan, ele é, por excelência, esse candidato da elite pensante, uma massa pensante, mas, assim, é possível também, principalmente em razão desse discurso dele, que é um discurso até coerente. Ele fala que nasceu em Gurupi, que morou lá desde quando o Gurupi não tinha nem asfalto. E quando ele foi fazer faculdade, ele foi para Goiânia fazer agronomia, né? E agora ele é um homem do campo, que cuida de tá mexendo com produção de grãos para dar a sustentabilidade dele. Então, assim, é um sujeito realmente que tem raízes com essa massa também mais carente da população. Precisa entrar nesse território, né? Eu não sei através de que maneira que ele fará, porque Dimas pode dar a ele o partido, pode trazer um fundo partidário interessante, pode trazer muitas coisas, mas ele precisa começar a angariar líderes e pré-candidatos a vereadores que têm penetração nesses bairros, né? Para trazer essa massa para ouvir os discursos dele, e discurso esse que deixou de ser filosófico e bem elitista para se tornar um discurso mais popular. Acho que o Alan tem chance, sim, em razão dessa briga entre Paço e Palácio, e a Masta com o Andrino junto, e talvez a população reaja negativamente a tudo isso e queira votar numa quarta via, né? A força do Dimas é muito importante para esse contexto, e se o Alan souber pisar nas pedras certinho, ele vai ter chance, sim, principalmente porque não vai ter segundo turno, né? Não vai dar tempo do TRE fazer a conta dos 200 mil eleitores, mas eu vejo assim, o Alan surgindo com uma grande oportunidade de uma via totalmente diferente do que Palmas já experimentou. Eu também eu tenho isso. Agora, é a questão, né? Importantíssimo conseguir essa musculatura, que você falou bem. Trazer líderes, tanto para o partido, candidatos a vereador, bons candidatos a vereador, como você falou, com penetração, partidos, para você ter tempo de televisão, lógico que Podemos ter um tempinho dele, mas não é aquela coisa, e precisa agregar isso, não só agregar tempo de televisão, mas agregar a própria liderança de outros partidos também em torno da candidatura dele. E aí que é o grande problema, porque hoje está muito fragmentado, lógico, gente, tudo depende agora da capacidade de articulação, né? Uma pessoa, por exemplo, me disse ontem que o Raul já faz meses que ele está todo dia tomando café da manhã na casa de alguém, né? Todo dia ele amanhece na casa de alguém lá para tomar um café da manhã, ficar 2 horas, aquele jeito dele fazer política, e é um político 24 horas. Então, o cara que pensa política de noite, e essa capacidade de articulação vai ser muito importante, né? Nós vamos falar de outro candidato agora, que é o Eli Borges, por exemplo, que vem por aí também agora, se deu uma manifestada, eu conversei com ele rapidamente, né? Sobre a pré-candidatura dele, nós vamos falar já sobre isso já. Vamos entrar já no assunto dele. O que ele me disse foi o seguinte: o Eli falou para mim que ele quer ser prefeito de Palmas, que é o sonho dele. Lembrando que o Eli já tentou algumas vezes ser candidato em Palmas, não deu conta de ser candidato, sempre faltou capacidade de articulação, ou quando ele tentou, como foi o caso de 2008, foi atropelado pelo Palácio Araguaia naquela época,
que queria apoiar Nilmar Ruiz, foi onde ele chegou mais longe. Chegou à convenção do MDB na época, hoje ele está no Solidariedade, na época chegou na convenção do MDB, na convenção o Palácio Araguaia atropelou ele para apoiar Nilmar. Né? Ele acabou deixando, inclusive, o apoio, não apoiou Nilmar, foi apoiar a reeleição do Raul, com quem ele estava brigado, inclusive, naquela época lá. E agora ele tem um partido, tem uma força, tem um apoio total do deputado Vilmar de Oliveira, que é o presidente do Regional de Solidariedade. Agora, ele mesmo reconhece, fala assim, olha, mas não estou fechado ao diálogo. Eu pretendo conversar. E isso que eu estou dizendo em relação ao Alan, que vale para todos os outros. Quer dizer, olha, como aquela história da política sempre diz, ninguém é candidato de si mesmo. Tá? Você quer ser candidato? Qual que é a capacidade que você tem para construir uma candidatura? Isso é muito importante. Quais os partidos que você vai conseguir agregar ao seu lado? Porque sozinho não adianta. É uma aventura, tipo essas candidaturas malucas que nós vimos aí, quem sabe que não vai dar nada, né? Dá 500 votos, 1.000 votos ali, 2.000 votos no máximo, não chega a 2.000 votos, porque não tem musculatura nenhuma. Então, é essa situação que o Alan se encontra, que o Eli se encontra, que o Júnior Gel se encontra, Gil Barizon se encontra, são quase todos, e a própria prefeita também, né, que precisa, que hoje está aí nessa dúvida partidária, não tem grupo. Vamos lá, vamos começar. Arnaldo, quer comentar isso, Arnaldo? Olha, Kleber, eu não consigo enxergar, ver confiança de que, de fato, ele vai enfrentar uma candidatura ou, de fato, disputar. Porque todas as eleições têm esse comentário. Não vai. E aí acaba que isso deixa os líderes inseguros. Isso deixa as lideranças inseguras de dizer assim, eu vou declarar apoio aqui, quando chegar na reta final, ele diz, não deu certo a construção desse projeto, vamos desistir dele. Então, uma campanha, uma candidatura numa capital dessa, ela precisa vir sendo trabalhada há muito tempo. Não é uma questão de última hora, dizer, eu sou candidato. Não, precisa muito, durante todo um ano anterior, pelo menos aí, um ano antes, 2 anos antes, precisa fazer esse trabalho que você falou aí, esse trabalho de visitar lideranças, de trabalhar esse assunto, de discutir, de buscar apoio, já começar a construir uma musculatura política. Uma coisa é você ser deputado e ter uma musculatura a nível de Estado, com líderes lá nas cidades do interior. Outra coisa é você ter uma musculatura para disputar uma eleição na capital, onde você tem um grupo mais reduzido, porque o deputado ele tem um grupo maior pulverizado em vários municípios. Então, é por isso que, às vezes, nem sempre um deputado estadual é um candidato forte na cidade dele, porque ele tira uma votação expressiva, às vezes, em outros municípios. Então, a questão do Eli é um nome bom, é um nome que a gente nunca ouviu envolvidos em denúncias, em escândalos, mas ele precisa, na minha opinião, a primeira coisa é transmitir confiança. Tipo, se ele quer, ele tem que partir para dentro do processo, discutir, dizer, vamos trabalhar, nós somos pré-candidatos, vamos trabalhar, construir um grupo, discutir os projetos. Agora, ficar nessa conversa mole, vou conversar, isso não transmite segurança. E se não transmite segurança para os líderes, imagina para os eleitores também, né? De acreditar que vai enfrentar. Então, é a mesma coisa do Raul aqui em Araguaína, quando a gente comentou aquela situação, ele ficar nessa conversa mole, vamos discutir, vamos ver, não, querendo saber se você quer, se o seu nome está à disposição, se você tem interesse de fato em disputar. A população não quer ficar nesse joguinho de vai e vem. Não, tem que ter... Deu um corte aqui no seu, mas depois eu dou uma editada. Doc, e aí, o Eli? Como que você vê o Eli? Eu vejo totalmente fora do páreo. Totalmente. Ele é do SD, quem manda no SD é o Thiago Dimas, o Ronaldo falou que o candidato em Palmas é o Alan, e o Eli tá fora. Simples assim. Certo, então, bem objetivo, né? Curto e grosso. Você manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aquela história lá. E vamos aproveitar já que você foi tão sucinto, já vou deixar para você comentar já então aí a história do Marlon Reis. O Marlon Reis confirmou para mim que está saindo da rede, indo para o Patriota, não é candidato a prefeito agora, vai deixar a candidatura para 2022 e vai apoiar a Cíntia Ribeiro. Nos bastidores, ele não me disse isso, mas nos bastidores que eu tenho ouvido que ele deve ser candidato a deputado federal em 2018,
Como que você avalia o Marlon Reis? Você acha que ele tem uma importância, um protagonismo aqui na eleição de Palmas agora esse ano? Ô Kleber, eu acho que tanto o Mário Lúcio Avelar quanto o Marlon Reis deixou o cavalo arriado passar. Eu acho que eles perderam o bonde da história. Sabe? O Marlon Reis, naquela eleição suplementar, se perdeu e acabou de fechar o pacote na eleição ordinária. Então, não tenho fé assim nessa força política do Marlon Reis. Ouvi ele discursar várias vezes. Eu o entrevistei para o jornal Opção Barra Tocantins também, 2 vezes. Eu vejo um discurso muito retilíneo, uniforme e mais do mesmo. O discurso do Marlon Reis é o samba de uma nota só. Então, não abre horizontes, e aí voltamos lá no assunto que a gente tinha falado antes. Não consegue atingir uma massa popular que dá resultado para uma eleição. Eu sou um candidato da elite pensante. Jovem, não vai resolver. Se você não entrar lá no Taquari, e se você não entrar lá no Aureni, e lá na Vila União, você não só não agrega nem para você e nem para quem você indicar. Eu acho que esses 2 companheiros, Marlon Reis e Mário Lúcio Avelar, estão longe de fazer política como política realmente é ainda no Brasil. Não estou falando que eles estão errados na maneira deles fazerem e baterem no discurso que eles acham que é interessante, mas no Brasil hoje, esse tipo de discurso deles não conversa. O Dr. Marlon, eu avaliei sempre, eu até fiz uma avaliação que ele, na eleição suplementar, eu achei a eleição excelente, falando em termos ele realmente foi um novo ali, ele se colocou como novo, ele conseguiu se posicionar no processo como novo, tanto é que teve os resultados fantásticos que teve, né? Foi o terceiro em Palmas, terceiro em Araguaína, se não me engano, terceiro grupo, fez terceiro em várias cidades importantes do estado e foi muito bem. Quando chega para a eleição ordinária, aí meteram na cabeça dele que ele podia ganhar a eleição. E aí eu sempre falei, não vai ganhar, agora você pode escolher como perder. Porque ele perdeu a eleição suplementar, mas saiu da eleição como a grande novidade da eleição. Isso é uma vitória. E ele poderia ter saído da eleição suplementar ordinária do mesmo jeito, derrotado, ia ser derrotado. Ali eu sempre falei, ninguém tirava do palácio. A estrutura que estava o governo, o Carlesse como um fenômeno novo, era difícil. Aquela força absurda das lideranças do lado do Carlesse, tinha como vencer. Agora, ele poderia ter escolhido manter a mesma linha que ele adotou na eleição suplementar e sair candidato forte, inclusive para Palmas em 2020. No entanto, quando ele se alia ali ao grupo da senadora Cátia Abreu, ao PT, ao próprio PV, não especificamente contra essas pessoas, mas no contexto que essas candidaturas estavam sendo colocadas, que era fora do discurso que o Dr. Marlon Reis fez na eleição suplementar, aquilo ali derrotou ele. Tanto é que vários líderes, já no início da campanha ordinária, deixaram a campanha dele. Líderes que se empolgaram com a forma como o Dr. Marlon Reis se colocou na eleição suplementar. Eu digo Adailton Fonseca, que é o presidente da SIG lá em Grupi, a Cleide Brandão, que é empresária respeitadíssima aqui em Palmas, a própria ex-prefeita Nilmar Ruiz, que estava afastada da política e veio por causa do Marlon, se afastaram da candidatura quando viu que ele acabou assumindo, como o Doc muito bem colocou, o discurso de mais dos mesmos. Meu amigo Arnaldo, como que você vê essa questão do Dr. Marlon? Pois é, Kleber. Doc, eu concordo com o que vocês falaram, porque o Marlon, um ex-juiz, um cara que trabalhou demais como idealizador dessa lei da ficha limpa, histórico de combate à corrupção. E aí o que me deixou triste é que todo esse histórico dele foi jogado no lixo quando ele fez essas alianças impertinentes para o momento. Aquelas aliar-se com o PT no momento em que o partido enfrentando uma onda de denúncias de corrupção, de tudo que é ruim no Brasil, de a cúpula petista respondendo a processo aí, um ex-juiz que idealizou a lei nacional da ficha limpa, que trabalhou no movimento de combate à corrupção,
que tem todo um histórico desse, que chega como novo, que chega como o correto, o cara para romper com essa cultura ruim do Estado, de coisas ilegais e imorais, aí ele vai e adere às conveniências políticas. Foi a vaidade. A vaidade e às vezes, a ilusão de achar que ele ia conseguir vencer todo o sistema naquele momento. Ele poderia hoje ser um nome muito forte. Em política, nem sempre quem sai derrotado numa campanha sai de todo derrotado. Às vezes, uma campanha é só um degrau para se chegar num projeto maior. Foi isso que ele não percebeu. E se ele tivesse mantido o foco da eleição suplementar, mantido o mesmo foco na eleição geral de outubro, ele hoje teria outro nome, outra imagem política. Ele tinha que ter mantido a ideologia que ele pregou desde o início. E isso que ele não manteve. Ele aderiu às conveniências ali de se aliar a vários grupos e principalmente ao PT e jogou por terra todo o discurso de mudança que ele pregava. E aí, Kleber, quando entra um novo na política que se alia a práticas antigas, já era. O erro dele foi esse. Hoje era para ser um nome muito forte, eu considero que seria um nome muito forte para disputar uma prefeitura de Palmas, só que hoje caiu, inclusive, no esquecimento. Eu concordo plenamente, tenho o maior respeito e admiração pelo doutor Marlon Reis. Agora, eu já fiz essa avaliação, enfim, a gente acaba concordando com ela. Pessoal, o Zaca não está aqui, mas aconteceu um fato semana passada que a gente não pode deixar passar em branco, e semana que vem, como ele conhece muito lá, esmiuça mais para nós. Mas não poderíamos deixar de falar sobre essa relação do PSB com o PSDB lá em Gurupi, que gerou aí esse acordo pelo qual o empresário Oswaldo Stivel é o candidato, se ele quiser, do grupo, está definido. Se o Stivel quiser, ele é o candidato a prefeito do grupo. Agora, se ele não quiser, 3 nomes vão disputar o que o PSB e o PSDB estão chamando de uma disputa fraterna, né? Que seria o Eduardo Fortes, que é o nome do Stivel, do PSDB, pré-candidato a prefeito, o Torquato Gutierrez, que é o secretário de saúde, é o pré-candidato do Laurez, e o Valdônio Rodrigues, que é o vereador e pré-candidato do Amasta, do PSB lá. O Stivel, ele tentou ser candidato a prefeito de Gurupi em 2012, quando o Laurez saiu candidato, mas na época o Palácio Araguai, que era comandado pelo governador Siqueira Campos, ele meteu o pé e tirou o Stivel do jogo e jogou o PSDB na campanha do Laurez. Mas foi onde o Stivel chegou mais longe para ser candidato. Aconteceu um negócio semana passada, eu queria fazer esse link, que na véspera da reunião do PSDB e do PSB, os 3 caciques sentaram, pelo que eu vi na cena lá, me pareceu o posto Décio me pareceu ali. Sentaram o próprio Stivel, o Laurez e o Amasta e as pessoas ligadas a eles, e eles conversando lá, eles conversaram. E antes dessa reunião, um dia antes, o governador Mauro Carlesse recebeu o Stivel para falar sobre a questão da crise dos frigoríficos, e deu lá uma chamada de atenção no Stivel. Falou o seguinte: olha, todo mundo eu estou fazendo a lição de casa, enxugando, e todo mundo tem que fazer o sacrifício, e etc. O Amasta me disse que, para ele, quando o Carlesse fez isso, ele confundiu o institucional com o eleitoral. Que ele fez, ou seja, nas entrelinhas, que ele quis dizer que o Carlesse fez essa exposição pública do Stivel por conta da questão eleitoral. Vamos lá, vamos começar aí. Quem quer começar? Meu amigo Doc Júnior. Pois não, vamos lá, vamos começar, vamos inverter então. Vai lá, Arnaldo. Eu acho que o governador não fez exposição, não. Todos os representantes, os líderes que visitam o Palácio, é natural divulgar realmente o discurso. O Carlesse não mudou o discurso com o Stivel quando ele esteve lá, não mudou. O discurso dele de que todo mundo tem que fazer a sua parte na estruturação, na reestruturação do Estado, no equilíbrio das contas, esse discurso aí todo mundo já conhece.
Então ele não falou novidades. Ele falou o que realmente ele já vinha pregando com todos os líderes, com todos os segmentos. Então eu não vejo que ele quis usar isso politicamente. E o Steve esteve lá como presidente de um sindicato, né? Como representante de uma entidade de classe. E, naturalmente, o governo reduziu um pouco os benefícios aos frigoríficos e eles foram conversar. Agora, eu também não vejo muita segurança, Kleber, falando de PSB. O PSB não avançou em cidade nenhuma. Se você for analisar, o PSB não teve evolução desde que a Masta saiu naquela disputa para governo do Estado. Cadê a evolução do PSB em Araguaína? O PSB em Araguaína não tem ninguém praticamente. Tá fora da discussão em Araguaína. Não tem líderes, não tem nada, parece que tá um partido sem expressão. E aí vai para Gurupi. Gurupi da mesma forma, o PSB está com tanta expressão. Então eu vejo assim, o Laurez tem uma chance muito grande de emplacar a sua sucessor, tem. Assim como o Dimas aqui tem uma chance muito grande pelo trabalho que eles fizeram. Agora, PSB quer compor? Naturalmente vai querer. É muito bom a gente pegar carona no que está dando certo. Quem é que não quer pegar carona no que está dando certo? Né? Então, a composição, naturalmente, eles vão discutir para que isso ocorra. Agora, eu não vejo, assim, a questão do Amasta é que ele é muito imprevisível. Um dia ele acorda de bom humor, outro dia acorda mais mal-humorado, e aí não sabe o que vai sair da cabeça dele, né? Doc, vamos lá. E aí, Doc, como você vê essa questão? Eu concordo com o Arnaldo essa questão do PSB desfacelado, não só em Araguaína, como ele acabou de dizer, como em Gurupi também. Muito, muito perdido, muito desfacelado. A renúncia do Amasta para candidatar na eleição suplementar acabou com o PSD. Em Palmas não é diferente. Marilon vai sair porque o irmão é candidato por outro partido, o Major Negreiros vai sair porque ele quer acompanhar a Cinti para onde ela for, vai ficar o Andrino. E aí o Alan também já saiu, que era uma força intelectual dentro do grupo, levou com ele várias pessoas, não todos que ele queria, mas levou vários. E o PSB é desfacelado hoje também em Palmas. Agora, em relação ao Amasta, o Amasta é um showman. Claro que o Amasta vai tentar encaixar aí dentro das melhores opções. Agora, eu não sou ninguém para dar um recado para o Amasta, mas eu vou dar. O candidato do Amasta lá em Gurupi tem que ser a Andréa Estival, a mulher do Oswaldo. É ela que anda pelas periferias, pelas feiras, é ela que faz ação social, é ela que cuida das fazendas, é ela que cuida do frigorífico, ela que sabe dos trem tudo. Ela que é popular, não é o Oswaldo, não. Então, se ele quiser um candidato lá, ele pode partir para essa, dar um jeito de filiar a Andréa, se ela não for filiada ainda. Então, assim, agora, fazer uma composição com o Laurez, ele namora o Laurez há muito tempo, desde quando o Laurez era presidente do PSB, que eles têm uma relação legal. Deu umas rusgas ali, mas eles sempre foram meio parceiros. Então, assim, na minha visão, em Gurupi, em que pese eu achar que o Zacarias tem mais propriedade para falar do tema, mas eu acho que o candidato lá da situação é o candidato do Laurez e o vice do Amasta. Eu acho isso. O Estíbal, ele tem uma força política grande, ele é uma grande liderança empresarial, muito respeitado na cidade, etc. Agora, eu concordo com vocês em relação ao PSB, o PSB realmente está esfacelado. Eu vi duas versões. Eu entrevistei o Andrino e entrevistei o Amasta. O Andrino falou o seguinte, porque eles elegeram 9 prefeitos e hoje não tem nenhum. Para não dizer que não tem nenhum, eles elegeram o Júnior Bandeira agora na eleição suplementar de Lajeado no final do ano e está tentando eleger agora o Valmor lá em Pugmil na eleição suplementar. Mas dos eleitos de 2016, os 9 saíram do partido, inclusive saíram do partido, 8 saíram do partido e um renunciou, que foi o Amasta, né? Aí o Andrino me diz que não, que dos 9, 7 prefeitos saíram porque foram levados pelo Laurez, né? Porque o Laurez saiu do PSB, foi para o PSDB e levou esses 7. Um saiu, Padre Gleidson, de Dianópolis, porque o Amasta fez aliança com o PT na eleição suplementar e o PT é adversário do Padre Gleidson lá em
em Indianópolis. Agora, o Amasta me disse que eles saíram por conta de emendas parlamentares. Ele sugere as entrelinhas que o Ataídes Oliveira ofereceu as emendas e por conta das emendas 7 prefeitos saíram do PSB. Agora, esse ano vai ser o ano da verdade do Amasta como líder partidário, como presidente regional do partido. Ele vai ter ele tem uma eleição aí, vamos ver como que ele vai, quantos prefeitos ele vai conseguir eleger. Pra você ter uma ideia, o Laurez, se não me falha a memória, o Laurez tirou o PSB de 3 prefeitos para 16 prefeitos. E caiu já, na verdade, em 2016 para 9 prefeitos. Então já vinha quase 50% na mão já do Amasta, se eu não me engano. E agora, vamos ver então esse ano, vamos dar esse ano para a gente ver o desempenho dele. Em relação ao Gurupi, eu sinto muito isso mesmo que foi colocado. O candidato lá, se quiser, é o Estível, se ele quiser ser candidato. Se não, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a tendência aí mais forte é do Gutierrez Torquato, que é o candidato natural do Laurez. Mas vamos acompanhar aí e ver o que vai virar. Pessoal, para a gente encerrar então, agora o tema mais importante da semana, no final da semana, foi o suposto convite do ACM Neto, presidente nacional do Democratas, para o Vanderlei Barbosa, que já estava, inclusive, confirmado, anunciado para o PP, o Progressistas, e de repente agora vê essa história que ele pode ir para o Democratas. E se for para o Democratas, vai mudar todo o tabuleiro. Doc, você quer começar? Vamos lá. Eu ia, antes da gente entrar no assunto do Vanderlei no Democratas, eu queria complementar uma história que é o seguinte. Você falando sobre o fortalecimento do Amasta enquanto líder partidário, Palmas é sui generis. E o Palmas não entra nesse contexto aí que a gente estava falando anteriormente. Sim. Em que pese eu concordar com o Arnaldo que o PSB está desfacelado em Gurupi, em Araguaína e em Palmas, mas a capital ela tem um eleitorado diferenciado. Tanto é que elegeu o Amasta 2 vezes. Não é? Então, assim, a força que o Amasta vai conseguir transferir ao Andrino, o Andrino é um rapaz extremamente inteligente, extremamente compenetrado, e o que ele vai conseguir fazer disso são outros 500. Agora, nesses locais, Araguaína, Pugmil, Lajeado, Gurupi, o Amasta vai ter que demonstrar essa força partidária como chefe de partido, como liderança para poder agregar isso. Não coloca Palmas nessa vala comum, porque o eleitor de Palmas é um eleitor diferenciado, um eleitor da cidade administrativa, um eleitor que adora uma terceira ou uma quarta via. Então, assim, não é tão comum assim. Agora então, tem que colocar só uma observação, que é o seguinte, que aí nós estamos falando da força pessoal do Amasta. Ele é muito forte realmente em Araguaína, inclusive, né, Arnaldo? Ele tem uma força muito grande, ganhou as eleições lá fora, e também Palmas. Eles são 2 lugares que ele pessoalmente tem uma força eleitoral. Agora, o partido tem dificuldades. Exatamente. Bom, voltando lá no Vanderlei, as notícias aí que surgiram, sempre a assessoria do Vanderlei dando spoiler, né? Agora publicou a foto do Vanderlei lá com a CM Neto em Salvador. Já tinha dado um spoiler do Progressista, agora deu um spoiler do DEM. Mas, assim, o Vanderlei é um cara extremamente capacitado, já falamos isso aqui, o único político do Tocantins com 30 anos de mandato, né? É claro que ele está procurando a melhor via, né, para ele se encaixar. Não sei, dentro desse contexto, se é interessante estar no mesmo partido do governador, porque os dois ficam muito atrelados a uma coisa só. Seria, na minha visão, mais interessante que cada qual estivesse num, porque você consegue agregar grupos, né? Eu agrego Progressistas e os aliados, você agrega o DEM e os aliados, e a gente faz um grupão aqui. Quando todos os dois estão no mesmo partido, eu não acho que isso seja interessante. Mas convites são convites, o que se terá em troca, por exemplo, é extremamente salutar, porque, por exemplo, se o Vanderlei vai para o DEM, por exemplo, o Carles, como você já colocou numa coluna sua, obriga imediatamente ao Alcolumbre, Maia e Eduardo Gomes ir para a candidatura. Aí não tem jeito do Eduardo Gomes falar não, porque ele se torna o candidato do Bolsonaro. Como é que vai? Então, assim,
Talvez era uma estratégia. Eu, particularmente, na minha pequena visão, acho que os dois não deveriam estar no mesmo partido. Eu acho que os dois em partidos diferentes conseguem agregar mais, conseguem formar grupo político melhor. Mas é uma saída, não está nada finalizado ainda, Vanderlei no Progressistas, praticamente, porque está essa ficha de filiação aí, ninguém nunca viu assinar também, né? Mas vamos aguardar. Vamos, com o decorrer dos acontecimentos, veremos qual é a estratégia que o Vanderlei pretende adotar para se tornar candidato a prefeito de Palmas. Arnaldo, como que você vê essa possibilidade, esse suposto convite? Eu queria ver o repuliço que ia dar se o Vanderlei fosse por dentro. Porque eu fico imaginando aqui a queda de braço como é que ficaria. Porque Dorinha, né, apoia a Cíntia. Já falou aí, acho que apoia a Cíntia. Aí o Vanderlei vai por DEM e quer ser candidato a prefeito. Quem é que ia vencer essa queda de braço aí? O DEM ia apoiar ou ia ter candidatura própria? Então é uma questão interessante, né? E aí eu acredito que esse convite é uma questão retórica, tá ali no momento ali de bate-papo, vem pro DEM, aí qual a garantia? Nenhuma. Tá o governador aí que tá no DEM, mas parece que não apita nada, nem o próprio governador não apita nada, a Dorinha que dá as cartas. Então é melhor ele ficar onde tem o Lázaro Botelho aí, onde tem um grande aliado do Palácio, que é o Lázaro Botelho. A questão é um partido bom também, um progressista, um partido grande, e para disputar o que ele precisa é construir grupo, né? Eu acho que o partido é uma questão muito secundária. Claro que ajuda, às vezes, quando o partido tem fundo partidário, tem essas questões aí, para ajudar, ajuda sim. Mas, no caso, nas nossas eleições aqui, é muito mais grupo político, e é isso que o Vanderlei tem que tratar, de buscar, de formar grupo político e transmitir essa segurança à população de que é um candidato que, de fato, que embora vinculado ao Palácio, ele tem autonomia e tem luz própria. Doc, quer falar de novo? Ô, Kleber, o Arnaldo, sempre com a veia humorística bem apurada, mas é o seguinte, o Arnaldo levantou uma questão extremamente importante. Vanderlei no DEM é fogo no pavio. Não, sem dúvida. É confusão. Não, sem dúvida. Não, até contextualizo, porque assim, na verdade existe uma queda de braço entre a Dorinha e o Vanderlei, e o Carlesse e o Gaguinho, desde antes da entrada do Carlesse no DEM, né? Por quê? Porque quem levou o Carlesse pro DEM foi o Gaguinho, que fez uma conversa lá com o Rodrigo Maia, com a CM Neto, levou o Carlesse. Mas qual que é a ideia? O Carlesse chegaria como presidente regional. E aí foi aquela pressão total, tratoraço em cima da Dorinha, e não deu certo. A Dorinha tem 24 anos de democrata, é raro um político do Tocantins, do Brasil, que tem uma filiação partidária tão longa, né? Um currículo tão grande dentro de um partido, é difícil. E aí ela é muito respeitada, inclusive a Dorinha é uma grande deputada federal, excelente deputada federal, muito respeitada nacionalmente, e isso aí deu força para ela manter a presidência do DEM. Agora, o que acontece? Quase todos os prefeitos que estão no DEM hoje, né, foram levados pelo governador e pelo Gaguinho. E isso também dá força para o Gaguinho e para o Carlesse. Agora, eu não acho que foi uma coincidência o Vanderlei estar lá em Salvador. Eu acho que aquilo ali é missa encomendada, né? Eu acho que ele foi lá já com a coisa mais ou menos pronta. A conversa que me chega, conversando com muita gente aí, é o seguinte... o convite teria partido realmente do ACM Neto, depois de influenciado pelas forças locais, que nós sabemos quem são, e convidou o Vanderlei, garante a candidatura, a legenda para o Vanderlei ser candidato a prefeito de Palmas. No entanto, onde a Dorinha tiver candidato dela, ninguém mexe, são os candidatos dela. Essa seria uma base do acordo para ficar bem para todos os lados. O ano passado, quando teve essa discussão, eu soltei até uma notinha do Gaguinho me dizendo o seguinte, que o DEM não apoiaria a Cíntia, apesar da Dorinha dizer que apoiaria a Cíntia, e ainda naquela época o Gaguinho já aventava a possibilidade de trazer o Vanderlei no DEM para concorrer pelo DEM, o que a Dorinha rechaçava. E acabou que isso pode acontecer.
Pode acontecer. Então, assim, não vai ser uma situação confortável para a Dorinha, vai ser muito desconfortável. Agora, tem duas coisas. Primeiro, confirmar realmente se o convite houve, por enquanto é só conversa de bastidores. E segundo, se o Vanderlei vai aceitar, né? Essa visão do Doc é uma visão interessante. Eu acho que são partidos que estão na base do governo Bolsonaro e ele agregaria, quer dizer, de repente ele vai para o DEM e pede o apoio do progressista. Pode acontecer, por que não, né? Aqui no Tocantins, e de repente ele fica no Progressistas e consegue, sei lá, um compromisso do DEM, do ACM Neto. Talvez é difícil, ele não estando no DEM, também talvez é difícil ele ter o DEM. Agora, o que é interessante do DEM é o seguinte, são 3 ministros, os mais importantes, né, da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, o Mandetta, Henrique Mandetta da Saúde e a Tereza Cristina da Agricultura, mais o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e mais o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Então, assim, é uma força muito grande do partido e você ter uma força dessa, um aparato partidário desse em seu favor na sua gestão é muito importante. Agora, vamos ver essa semana, não deve ser uma coisa demorada, imagino que nós estamos aí já na bacia das almas, isso aí tem que ser uma coisa meio corrida, para começar a articular, porque não é só o Vanderlei. Se vem o Vanderlei, quem vem com ele? Então tem que vir muita gente de mala e cunha, né? com o Vanderlei para o Democratas. Pessoal, alguém mais quer fazer uma observação? Então é isso aí. Esse então foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado. Debates importantíssimos. Está acalorando cada vez mais. Agora vem o carnaval, né, pessoal? Eu acho que no carnaval agora vai dar uma arrefecida aí, todo mundo vai dar uma descontraída. Mas passando o carnaval, 1º de março, olha, o facão vai comer para cima e para baixo desse estado. Nós vamos estar trazendo tudo aqui no Poder em Pauta. Doc, obrigado, amigo, mais uma vez por sua participação aqui com a gente. Kleber, nossa parceria está fortalecida como sempre. O 2020 vai ser ainda melhor que 2019, principalmente pelo contexto político das eleições de outubro. E tenho certeza que o nosso programa vai ainda muito longe. Muito obrigado a todos que têm paciência de nos assistir até agora. Assistam também as pílulas, onde você só vê o assunto segmentado que você quer, né? Uma boa tarde a todos e até segunda-feira que vem. E lembrando que nós estamos, olha, nossos programas estão com média de 3.500 visualizações no YouTube, que é excelente. Estou muito satisfeito e só crescendo, a cada edição crescendo mais. Arnaldo, obrigado, companheiro, mais uma vez. Valeu, Kleber, valeu, Doc, e obrigado a todos que assistem ao nosso programa, que dão aquele feedback, que mandam sugestões, que podem sugerir também, né, Kleber, assuntos para a gente comentar, e mandem assuntos das outras cidades do Tocantins, né? Isso é importante também, para a gente não ficar só no eixo aqui, Gurupi, Palmas e Araguaína. A gente também comenta de todos, de norte a sul do estado, pode mandar conteúdo que a gente vai atrás das informações para comentar. Muito obrigado, um forte abraço e uma boa semana. É isso aí, pessoal, e eu convido você que assistiu até agora, que você se inscreva no nosso canal, que você curta lá os vídeos, clique no sininho para receber toda vez que atualizarmos um vídeo novo. E como o Doc falou, estou fazendo pílulas, além da íntegra do programa, você pode assistir só tópicos, cada tema desse vira uma pílula para você assistir também e compartilhar com seus amigos. Um abraço a todos, muito obrigado e até semana que vem. Doutor, educação da polícia, guardado,